Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nessa terça-feira, dia 8 de agosto, hoje de São Domingos, grande santo da igreja, para meditarmos então o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 14, versículo 22 ao 36. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isso, subiu à montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Sobressai aqui a figura do apóstolo São Pedro, protótipo da comunidade que, nas grandes crises, duvida da presença de Jesus em seu meio. Por isso pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação, e por isso a sua fé fica paralisada. Então, faça o pedido de socorro. E Jesus, coração cheio de misericórdia e amor, atende ao pedido da comunidade, da igreja de São Pedro, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo, pois nós somos os seus continuadores. Jesus exerce sua missão em benefício de todo o povo e não de acordo com os critérios e interesses de privilegiados ou especialistas da religião. Estes consideravam um escândalo deixar-se tocar pela multidão doente. Jesus, coração cheio de bondade e misericórdia, quer a salvação de todos, quer que nos salvemos e cheguemos certamente ao conhecimento da verdade. Então o relato pode ter sentido simbólico. Depois da ressurreição, Jesus parece ali estar longe da igreja, daquela comunidade de São Mateus, e ela se encontra à mercê das tempestades, das perseguições. Aquele fato que acontece com Jesus é também relembrada para aumentar a fé dos seus discípulos lá na igreja nascente. Não é verdade? Então todas aquelas dificuldades representadas então pelas ondas, pelo vento, os discípulos, até ele se identificar, ou seja, Pedro, aparece então como protagonista, mesmo manifestando a fragilidade da fé ao debater-se entre a confiança em Jesus e o medo dos perigos desse mundo, das perseguições. Então o apóstolo São Pedro, representando o Papa, é aquele que mesmo em meio às tribulações deve então professar a fé em Nosso Senhor, para dar exemplo e nos guiar até o céu. A experiência não é só dos discípulos, mas de muitos cristãos que decidem seguir Jesus. Porém, quando as dificuldades aparecem, se sentem fracos e precisam de um sustento no caminho. O apoio de Jesus provoca a profissão de fé da igreja, que o reconhece como Filho de Deus diante dos judeus que duvidavam da sua divindade. Aqueles que duvidam da divindade de Jesus somos nós, pela nossa profissão de fé,
em Jesus, diante de todas as dificuldades, exemplo excelso para todos e ponto alto de conversão pessoal, mas também conversão dos pecadores do mundo. São Domingos nos deu tanto exemplo a esse respeito, de homem de fé, de homem de atitude, de homem de oração. Então, sigamos o exemplo de São Domingos no dia de hoje, que ele rogue a Deus por nós, para que a nossa fé seja aumentada. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 51: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Grande abraço a todos, muito obrigado, curte e compartilha.